Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ver que negligenciar as instruções divinas pode ser devastador. 1 Samuel, capítulo 4. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se puseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um velho pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Olha, a gente toma cada decisão, viu? Os homens ali desesperados simplesmente mandam pegar a arca de Deus sem a ordem do próprio Deus, tratando a arca como se fosse um amuleto, como se ela tivesse ali fosse garantia de vitória. Mas a arca não era garantia de vitória. A única garantia da vitória era o próprio Deus. Quanta desgraça por causa de uma decisão precipitada. Porque não perguntam a Deus qual é a vontade dele e o que deve ser feito.
Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas, e elas se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e o assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus, do Deus de Israel, não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronistas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror e morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Sabe que às vezes eu tenho a impressão de que aqueles que andam distante de Deus, algumas vezes têm mais temor do que nós que conhecemos a palavra. Eles têm mais noção do poder e da grandeza de Deus do que nós que andamos junto com Ele. É incrível isso, não é? Nós precisamos entender quem é esse Deus que anda conosco, que cuida de nós, que nos ama. Por que sentimos tanto medo? Por que fugimos tanto dele? Provavelmente não sabemos bem quem ele é. Capítulo 6. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam: se devolverem a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando contra vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e deem glória ao Deus de Israel. Assim, talvez ele alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês, porque vocês endureceram o coração como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas saírem e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas como crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dela ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar, como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando.
E se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território, então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso. Pegaram suas vacas com suas crias e as amarraram ao carro, e encerraram seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás dela até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e o puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: por quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santos? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram daquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e o derrotaram até debaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhes deu o nome de Ebenezer, dizendo:
Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. É isso. Se de todo o coração queremos voltar ao Senhor, precisamos tirar os deuses de perto de nós. Aqui, verso 3 do capítulo 7. Tirem do meio de vocês os deuses estranhos. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Não é troca, é consequência. Dessa vez, positiva. Tirem os deuses do meio de vocês. Destronem aquilo que tem ocupado o lugar de Deus. Podem ser religiões, seitas, crenças que estão diante de Deus. Pode ser a sua carreira, o seu trabalho, o seu dinheiro. Pode ser o seu filho, ou filhos, ou pais. Quem está tomando esse lugar do trono do seu coração, guiando a sua vida? Aquele que impõe limites para que você viva uma vida plena em Deus. Só vamos conseguir derrotar os filisteus das nossas vidas quando entregarmos o nosso coração totalmente para esse Deus, porque Deus não divide lugar. Ou o nosso coração é dele, ou não é. Seja uma coisa ou outra, sempre teremos consequências. Amém?